onde eu era seminarista, era missionário lá, e fui convidado pelo Nobre e Manhedi para trazer a palavra lá. Muitos anos, né? 2006 por aí, né? 2006 parece, né? E eu falei assim, depois disso nunca mais ouvi o pastor pregar. Que privilégio hoje, né? Novamente ele está aqui. Pastor, Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado mesmo, pastor. Podem sentar os irmãos. Eu confesso que eu fiquei muito honrado, surpreso e honrado, né, com o convite. Os irmãos serem lembrados, né? O Onofre era meu tio, irmão da minha mãe, que está aqui hoje comigo aqui. O Onofre era mais velho, minha mãe era caçula, né? Então tem uns primos aí com mais idade dela, né? E aqui, minha mãe foi batizada aqui na década de 60, aqui na igreja da Cavinha, né? E é uma honra para nós poder estar aqui, onde tempo este em que a minha família esteve presente em décadas atrás, né? E poder estar aqui neste tempo novo, pegando pela primeira vez aqui que eu estou, né? Então é uma bênção para a minha vida também, pastor, estar aqui. Então trago também um abraço da ordem, né, dos pastores batistas do Brasil, nossa subseção fluminense, e parabenizo a igreja pelos seus 94 anos, né? E também um abraço da igreja batista em Mutum, onde lá estamos pastoreando. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias aí, em Lucas 17, verso 32. Também, além da minha mãe, está acompanhando aqui meu esposo, meu casalzinho de filhos, né, o Ian e a Ana, estão ali atrás, os irmãos já viram ali, já puderam cumprimentar também no café. O pastor estava falando do pessoal que vinha a pé, né? Não sei se quando o pessoal vinha a pé tinha café. Devia ter, né? Porque era meio-dia, tá, então era outro horário, né? Já vinha almoçado, né? Almoçava 9 horas da manhã, né? Ele ia marcar depois, né? Mas devia ter um cafezinho na época, né? Se não tiver, os irmãos estão comendo pelos daquela época, né? Repondo, né? Lucas 17, verso 32, só esse versículo aí, nós vamos dar início, né, ao sermão dessa manhã. Ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos falar todos juntos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Senhor Deus amado, nós diante da Tua palavra estamos e pedimos Tua bênção, Tua proteção, e que Teu Espírito Santo esteja nos ensinando mais uma vez, mostrando a Tua direção para aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações esta manhã. No nome poderoso de Jesus que oramos. Amém. Pode se sentar. Para nós entendermos esse texto que nós propusemos aqui para estar falando, nós vamos ter que voltar um pouquinho à história. Porque quando a gente está falando de lembranças, né, toda vez que a gente faz aniversário, a gente tende a lembrar de coisas. Nós estávamos aqui já na introdução lembrando, o pastor fez algumas lembranças ali, trouxe atos, né? Nós somos tomados às vezes desses pensamentos, né, saudosistas, né, de coisas que foram ficando para trás. E no meio desse discurso aqui que Jesus está fazendo, ele falando de coisas do porvir, né, de coisas que haveriam de acontecer. Jesus de repente interrompe o diálogo dele, estava tendo ali o sermão que ele estava tendo com os discípulos em Lucas 17, e fala o seguinte: ao invés de a gente falar do futuro, a gente tem que lembrar de uma coisa do passado. E eu quero que vocês se lembrem da mulher de Ló. Só isso. Ele não falou o que era, ele não disse, ele não aplicou uma lição, ele não aplicou um sermão, porque quando ele disse a mulher de Ló, as pessoas já deveriam entender que história é essa que ele estava falando. E que história é essa? Ela está registrada lá em Gênesis 19. A história era que Abraão e Ló, sobrinho de Abraão, né, estavam ambos em caminho à terra prometida, até que no meio do caminho houve uma dissensão entre os dois. E de repente, os empregados de Abraão, né, os servos de Abraão e os servos de Ló começaram a se contender, tiveram dificuldades em dividir as terras, o local do rebanho. Estava muito complicada a convivência daquelas duas grandes tribos ali que se formavam. E de repente, eles decidiram se separar. Ló escolhe um caminho, Abraão fica com outro caminho, fica com a escolha que sobrou. E o caminho que Ló havia escolhido era das planícies da cidade de Sodoma e Gomorra, onde ele foi habitar com a sua esposa e suas 2 filhas, além de todos os seus servos e todos os seus rebanhos.
Nessa planície onde ele escolheu, parecia ser uma cidade, um lugar muito próspero, muita água, com muita vegetação, muito espaço, um lugar tranquilo para eles poderem crescer e sobreviver ali durante o tempo que eles estavam ali naquela peregrinação. Mas havia um problema com essas cidades. Eram cidades que estavam mergulhadas no pecado. Talvez cidades com uma situação muito parecida com a das grandes metrópoles de hoje em dia, não só das grandes metrópoles, mas também com outras cidades que são maiores, que estavam ali vivendo crimes severos, né, contra Deus, pecados muito difíceis de serem falados até, crimes de ordem sexual, de perversidade, de tantas coisas que estavam acontecendo ali. Havia uma abominação muito grande entre Sodoma e Gomorra, tal ponto que Deus chega para Abraão e fala com ele: olha, eu vou ter que destruir essa cidade, não dá para salvar nada ali, a coisa está realmente difícil, e vamos precisar cortar o mal pela raiz, vou destruir Sodoma e Gomorra. Ao passo que Abraão começa uma intercessão com Deus por aquelas cidades. E Abraão chega: olha, Senhor, me perdoe de eu levar essa situação para o Senhor, mas o Senhor já decretou um juízo. Mas eu queria saber uma coisa: se tivesse 50 justos naquelas cidades, somando as duas, se tivesse 50 ali, o Senhor destruiria os 50 por conta da corrupção de todo o resto? E Deus diz para Abraão: certamente eu não destruo por amor aos 50. E Abraão, depois de receber essa confirmação de Deus, Abraão começa a duvidar: eu acho que não tem 50. Deus, me perdoe, mas se tiver faltando 5 para chegar aos 50, o Senhor ainda assim vai destruir a cidade? Não, por amor aos 45 eu não destruo. Abraão raciocina mais uma vez, faz as continhas na ponta do dedo e percebe que talvez se tivesse 45, e ele vai e pede ao Senhor: Deus, se tiver 40, o Senhor destrói? Não, por amor aos 40 não. E se for 30? Não, por amor dos 30 não. E se for 20? E se for 10? Até que Abraão chega e fala, nesse último número, uma cidade, uma população superior à nossa, que nós temos na nossa cidade. E aí, de repente, Deus fala com ele: olha, se tiver 10 nesse povo todo, eu não destruo por amor aos 10. Só que não tinha 10, tinha 4. Tinha Abraão, tinha Ló, tinha sua esposa e tinha suas 2 filhas. Então, Deus, ainda por amor a esses, envia anjos. E esses anjos chegam até a casa de Ló e falam com Ló: Ló, sai com a sua família daqui, sai com todo mundo que você puder aqui, porque Deus vai chegar e vai destruir essa cidade, mas Ele quer salvar vocês. E eu dou só uma orientação para vocês: quando vocês estiverem saindo, vocês não podem olhar para trás, porque Deus está tirando vocês da cidade do pecado, Deus está tirando vocês dessa imundícia total, desse lugar onde vocês estão, e vai levar vocês para uma terra segura, para um lugar onde vocês podem viver em santidade. Então, não olhem de forma alguma para trás. E aí houve uma contenda dos moradores daquela cidade, que eles chegaram a querer ter relações com os anjos. A coisa foi séria a esse ponto de eles terem que sair correndo, enquanto a cidade estava sendo consumida pelo fogo. E nesse exato momento é que a mulher de Ló olha para trás. Jesus estava falando aqui, então, como dito, nas questões acerca dos últimos dias. E em meio às advertências de vigilância, de prontidão, Jesus menciona essa surpreendente frase: lembrai-vos da mulher de Ló. E por que Jesus diria isso? Apenas 3 palavras, mas que carregam um peso eterno. A mulher de Ló, ela é um alerta do céu, ela é um marco para a advertência de todos nós, não olharmos para trás. Mas não olharmos para trás sobre essas circunstâncias. É uma advertência que o Senhor Jesus nos deu e que ecoa até os dias de hoje, bem aos nossos ouvidos. Não devemos nos esquecer